FUVEST 2009, primeira fase, Química, questão 69. A pólvora é o explosivo mais antigo conhecido pela humanidade. Consiste na mistura de nitrato de potássio, enxofre e carvão. Na explosão, ocorre uma reação de oxirredução, formando-se sulfato de potássio, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. Nessa transformação, o elemento que sofre maior variação de número de oxidação é o... Vamos à solução? Primeiramente, vamos equacionar, então, a reação descrita? Nitrato de potássio reage com enxofre, carvão, formando sulfato de potássio, dióxido de carbono e nitrogênio molecular. Bom, embora não seja necessário para a resolução dessa questão, vamos balancear esta equação? Se nós partimos, então, de 1 mol de enxofre, nós temos, então, no lado dos reagentes, um total de 8 átomos de enxofre. Assim, devemos ter também 8 átomos de enxofre no lado dos produtos. Então, temos que colocar um coeficiente aqui na frente do sulfato de potássio igual a 8. Dessa maneira, nós temos, no lado dos produtos, 16 átomos de potássio. E devemos ter, portanto, 16 átomos de potássio no lado dos reagentes. Assim, o coeficiente aqui do nitrato de potássio no lado dos reagentes deverá ser 16. E com esse coeficiente 16, nós temos, então, no lado dos reagentes, 16 átomos de nitrogênio. E devemos ter, portanto, 16 átomos de nitrogênio no lado dos produtos. Ora, o coeficiente na frente do N2 deverá ser 8, uma vez que 8 vezes 2 resulta em 16 átomos de nitrogênio. Colocando esse 16 na frente do nitrato de potássio, nós temos que 16 vezes 3, ou seja, 48 átomos de oxigênio, nós temos aqui no lado dos reagentes. E devemos ter, portanto, 48 átomos de oxigênio também no lado dos produtos. Ora, 8 vezes 4 dá 32, já temos 32, então nos faltam 16 átomos de oxigênio. Como o índice aqui do CO2, o dióxido de carbono, é 2, o coeficiente a ser colocado aqui na frente deverá ser igual a 8, uma vez que 8 vezes 2 resulta nos 16 átomos de oxigênio que nos estavam faltando. E assim nós temos 8 átomos de carbono aqui no CO2, no lado dos produtos, e, portanto, devemos ter 8 átomos de carbono no lado dos reagentes. Então, o coeficiente aqui do carbono deverá ser 8. Bom, a nossa equação está devidamente balanceada. Vamos começar a resolução do problema em si? Bom, qual é o elemento que sofre a maior variação do número de oxidação, do NOx? Bom, vamos ao nitrato de potássio. O oxigênio está na família 6A da tabela periódica, contém 6 elétrons na última camada e, de acordo com a regra do octeto, ele deverá receber 2 elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada e ficar estável. Se ele tende a receber 2 elétrons, ele tem um NOx de menos 2. E como nós temos 3 átomos de oxigênio, temos um total, então, de menos 6 de carga. Potássio está na família 1A, possui um elétron na última camada e, para adquirir estabilidade, deve doar este elétron de modo a ficar com a última camada completa. Portanto, o NOx do potássio é de mais 1. Como temos um potássio só, total de carga positiva, mais 1. Bom, sabendo que essa é uma molécula e ela deve ser eletricamente neutra, nós sabemos, então, que o total de carga deve ser igual a 0. A somatória total dessas cargas deve resultar em 0. Se já temos mais 1 e menos 6, qual deverá ser o NOx do nitrogênio? Deve ser mais 5, para que a somatória dê 0. Bom, onde mais temos átomo de nitrogênio? Aqui no produto. Nitrogênio molecular, N2. Qual é o NOx de N2? É 0. Por quê? Substância simples, por definição, tem NOx igual a 0. E o que vem a ser uma substância simples? Ela é aquela constituída por só um tipo de átomo. Então, aqui só temos átomos de nitrogênio ligados uns aos outros. Então, 2 átomos de nitrogênio é uma substância simples. NOx, por definição, 0. Dessa maneira, o NOx do nitrogênio variou de mais 5 aqui no reagente para 0 no lado dos produtos. Então, a variação foi de 5 unidades. Vamos ao sulfato de potássio. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada, deve receber 2 para ficar com 8, então, na última camada, NOx menos 2. Como temos 4 átomos de oxigênio, total de carga negativa, menos 8.
Potássio, família 1A, um elétron na última camada, NOx de mais 1. Como temos 2 átomos de potássio, total mais 2. Qual deve ser, então, o NOx do enxofre? Sabendo que a molécula é eletricamente neutra, a somatória das cargas deverá dar 0. Se já temos mais 2 e menos 8, enxofre deverá ter uma carga de mais 6. Onde mais temos enxofre aqui na nossa reação? Aqui no reagente, S8. S8 também é uma substância simples, por definição, NOx igual a 0. Assim, temos a variação de NOx do enxofre indo de 0 a mais 6, uma variação de 6 unidades. Vamos ao carbono? Dióxido de carbono, oxigênio, família 6A, 6 elétrons na última camada, precisa de 2 para ficar com 8, NOx menos 2. Como temos 2 átomos de oxigênio, 2 vezes menos 2, menos 4. Assim, o átomo de carbono deverá ter um NOx de mais 4. No lado dos reagentes, temos o carbono aqui sozinho, substância simples, por definição, NOx igual a 0. Assim, o NOx do carbono variou de 0 no lado dos reagentes para mais 4 no lado dos produtos. Assim, o elemento que sofreu a maior variação do número de oxidação foi o enxofre. Alternativa B, e a nossa questão está encerrada.